Olá, seja muito bem-vindo. Estou feliz de ver você aqui. A ideia deste material, desta sequência de vídeos e cursos, é trazer para vocês o que eu consegui juntar mais didático, elucidando todas as principais filosofias dos egípcios, sumérios, dos gregos, dos cristãos, e assim criar um material que seja útil e prático. Eu espero que eu contribua com o seu conhecimento, com estes vídeos, essa playlist, para que você possa alcançar em algum momento a expansão de consciência. Meu nome é Walter Leite, você está no Mundo Filosófico. É um canal em que nós desbravamos o conhecimento oculto. A princípio, nós vamos falar da cosmogênese. A cosmogênese pode ser entendida então como a origem do universo. E de qual é a origem desse termo? Cosmogênese refere-se ao estudo ou à descrição da origem e formação do universo, tanto no sentido físico, científico, quanto metafísico. E a palavra cosmogênese tem origem no grego. Vem de cosmos, que é universo, ordem, mundo organizado, e gênesis, que é origem, criação ou geração. E quais são as perspectivas encontradas sobre a origem do universo? E qual que é a origem do universo, então, a cosmogênese, sobre as diversas vertentes existentes em nossas culturas? Sob a perspectiva do Big Bang, o evento inicial que deu origem ao universo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. E aí tem uma questão da singularidade, que é onde toda a matéria, energia, espaço e tempo estavam concentrados em um único ponto, extremamente denso e quente. E a partir desta singularidade, o universo começou a se expandir rapidamente, formando gradualmente as partículas subatômicas e, mais tarde, as estruturas atômicas e cósmicas, como estrelas, galáxias e planetas. E as evidências que nós temos desta descoberta científica, se assim podemos dizer, é justamente a radiação cósmica, que vem do fundo de micro-ondas, que é um resquício desse calor primordial que pode ser detectado em todas as direções do universo, bem como o deslocamento para o vermelho das galáxias. O que significa isso? Indica que elas estão afastando umas das outras, confirmando que o universo está em constante expansão. Portanto, se nós fôssemos fazer o Wayback Machine, voltar ao tempo, nós íamos entender que se tivesse tudo se comprimindo, em algum momento teríamos de novo a singularidade. Então, esta é a teoria aceita como Big Bang da ciência moderna. E sob a perspectiva teosófica, nós temos uma perspectiva muito abrangente em vários livros, em vários estudos da teosofia, dentre eles a renomada doutora Blavatsky, mas tem outros que nós vamos lá na frente destacar, que é importante saber que são adeptos ou são seguidores de Blavatsky, ou estudiosos afim do que ela deixou de material, e ali eles falam numa outra linguagem, né? Eles trabalham nestas teorias de uma forma mais branda, menos densa, que leram os livros de Blavatsky que realmente são muito densos, porque ela ali condensa em poucos parágrafos muitos conceitos que muitas vezes a gente não tem bem definido. Então estudar Blavatsky sem antes passar esses outros seguidores dela fica difícil. Nós vamos falar deles depois. Mas na perspectiva teosófica, o universo ele é criado e mantido em estados de não criados, que são oscilações de Manvantara e Pralaya, como se fossem respirações divinas, vamos dizer assim. Nós temos o início do universo, vê-se a criação como um ato de emanação divina, onde uma consciência suprema e infinita, que é chamada de absoluto, para Brahma, manifesta o cosmos em ciclos de manifestação e repouso, Manvantara, Pralaya. Este processo é simbolizado pelo conceito de Logos, ou verbo divino, que age como intermediário entre o absoluto e a criação material. Então o universo surge como uma expressão gradual da inteligência divina, passando por planos sutis antes de se densificar na matéria. É o que nós vamos ver ao longo das aulas de cosmogênese. Então cada nível do cosmos é visto como algo interligado, que reflete as leis espirituais universais, em uma harmonia que ela é intrínseca, que governa toda a existência humana. Todos os planetas e todas as galáxias, tudo aquilo que nós temos consciência de que existe, e aquilo que a gente também não sabe que existe. E aí, olhando para a perspectiva judaico-cristã, que é a Gênese da Bíblia, em que Deus cria o mundo em 6 dias. Então, no início, Deus criou o céu e a terra, que era uniforme e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. No primeiro dia, ele fez a luz, separando-a das trevas. Nos dias seguintes, criou o firmamento, a terra seca, os mares e toda a vegetação. Organizou os astros, estabelecendo o sol, a lua e as estrelas para marcar tempos e estações. Animais aquáticos e aves, então, surgiram no 5º dia, enquanto os animais terrestres e o homem foram criados somente no 6º dia. O homem fez feito à imagem e à semelhança de Deus, ficou então encarregado de dominar a terra e cuidar da criação. E no 7º dia, como ninguém é de ferro, descansou, Deus descansou, santificando como um dia de repouso. Isto, então, enfatiza uma ordem, uma harmonia, um propósito em toda a criação. Veja aqui,
É interessante notar que, independente de nós falarmos do Big Bang, da perspectiva teosófica e da Gênese bíblica, existem pontos em comum. Todas estão falando do mesmo momento, das mesmas coisas, de formas diferentes. Na Bíblia nós vemos algo mais metafórico, mais poético. Na teosofia nós vemos algo mais direcionado para esse linguajar teosófico. E o Big Bang é uma tentativa da ciência explicar aquilo que foi o início de toda a criação. De qualquer forma, eles se complementam e não se contradizem. Isso é que é o mais interessante. Não se contradizem. E seguindo, então, se nós falarmos da ciência dos cristãos e falamos também da perspectiva teosófica, vamos olhar agora outras perspectivas. Por exemplo, o Rig Veda. Ali no hino Nasatya Sukta, me perdoem os estudiosos de sânscrito se eu pronunciei correto. Na Mandala 10, no hino 129, nós temos a criação do universo. Ele descreve a criação, a cosmogênese, né, como um estado primordial de não ser. Não havia nem existência, nem inexistência, ou seja, nada manifestado. O cosmos surge do Uno, que é uma energia primordial, ou uma força cósmica, através de um ato espontâneo de manifestação. Então, elementos como o fogo, que é o Agni, que é o deus do fogo, a água e o espaço são fundamentais para a formação do universo. Então, há um reconhecimento de mistério. Aqui está o ponto-chave. Quem realmente sabe como tudo começou? E tem mais um outro mistério que vamos ver depois. E a mensagem central dos Vedas é que a criação do universo é vista como um processo cíclico e misterioso, como o cosmos surgindo e se dissolvendo repetidamente em ciclo de manifestação. Veja que é muito parecido com a doutrina teosófica, que diz do Manvantara e Pralaya. Manvantara e Pralaya, que são os ciclos de manifestação e de dormência. Agora eu vou ler para vocês como está em português, claro que não é em sânscrito, a passagem nos Vedas que fala da criação do universo, porque ela é muito bonita e vale a pena a gente ouvir, porque a gente conhece já o da Gênese, então vale a pena a gente olhar com critério e com escutativa para entender como as coisas se entrelaçam em todas as teorias. Então vejamos. No início, não havia nem existência, nem não existência. Não havia ar, nem os céus além dele. O que havia ali? Onde estava? Sob o que estava? Havia águas profundas insondáveis? Não havia morte, nem imortalidade naquela época. Não havia sinal da noite ou do dia. O Uno respirava sem ar por sua própria energia. Nada mais havia além dele. Um começo. No começo, tudo estava coberto pela escuridão. Tudo era como um oceano, sem forma, envolto em escuridão. O que existia foi envolvido pelo vazio, e o Uno emergiu, impulsionado pelo calor. O desejo nasceu naquele momento, o primeiro pensamento. Isto foi o vínculo inicial entre o ser e o não ser. Sábios, ao contemplar com seus corações, descobriram o vínculo do ser com o não ser. Uma linha de separação estendeu-se transversalmente. O que havia acima disso e o que havia abaixo. Havia semeadores de sementes e grandes forças, e energia abaixo e impulso acima. Quem realmente sabe? Quem pode dizer de onde veio tudo isso? De onde surgiu a criação? Os deuses vieram depois disso. Portanto, quem sabe de onde tudo surgiu? Aquele que do alto vê tudo, ele sabe, ou talvez não saiba. Ele, que é o supervisor supremo do cosmos, pode saber de onde veio a criação, ou talvez não. Vocês percebam que aqui nos Vedas eles deram de Caetano Veloso, né? No final, ou não. Mas é porque, em verdade, tem um sentido, né? De movimento ali, de ritmo, para determinar que é um texto reflexivo. Em vários momentos ele está fazendo perguntas e não está explicando, né? E é muito importante alguns pontos que nós vamos destacar. Por exemplo, o Uno respirava. Isso é muito importante, porque quando nós vamos aprofundar nos conceitos de expansão do universo, esta frase vai fazer algum sentido para a gente. Outra coisa que eu acho interessante que eles colocam aqui é o seguinte: o desejo nasceu naquele momento, o primeiro pensamento. Guardem também isso para os próximos vídeos. É muito importante esse conceito de o primeiro pensamento. Quando a gente falar sobre hermetismo e outras teorias, tudo isso vai fazer um grande sentido e vai desmistificar um pouco esta construção dos Vedas, que foi traduzido, não é ao pé da letra. Entendam que se a gente pegar em sânscrito e transliterar e depois você traduzir para o português, algumas variações surgirão, mas o importante é a essência, e essas palavras que nós estamos destacando.